Tamo comigo? aqui, ó. Oi, pessoal, tudo bem? Chegamos, Me boa contem, tarde. no Falando Nisso de hoje também vai ter aí alguma coisinha sobre o meio ambiente, dia muito especial, né? Ai, gente, é tão gostoso ter contato com a natureza, né, amiga? É uma delícia, eu adoro. Você gosta? Muito, é tão bom, né? E a gente quer aproveitar, então, esse gancho, viu, Carolzinha? Para pedir para quem tá em casa, aliás, uma boa tarde para você que tá em casa, para mandar fotinhos de lugares incríveis que você já visitou, né? Algum lugar que você ama, que mostra a natureza, que faz a gente ter esse valor mais ainda, então, por esse momento tão especial, que é compartilhar momentos na natureza. Não, e a nossa região é muito rica, né? Então, com certeza, a gente vai receber muitas fotos e a gente quer a participação de vocês, tá bom? Carol, um grande beijo, viu, para você. Além das nossas fotos, da participação dos telespectadores, hoje é segunda-feira e segunda-feira a gente sempre conversa com você sobre saúde e com um tema muito importante, né, amigo? Pois é, gente, cuidados para você que tem um probleminha cardiológico ou está em tratamento de câncer também. Como que você pode, de alguma maneira, então, cuidar melhor ainda nesse tratamento do seu coração? E tem muita informação para você também. O Falando Nisso Band está no ar. Aumento dos casos de AVC. Atenção aos sintomas menos conhecidos. O acidente vascular cerebral é a doença que mais mata no Brasil. Dados do portal de transparência do Registro Civil mostram que, ano passado, mais de 114 mil pessoas morreram no país vítimas de AVC. Uma alta em relação a 2021, quando foram 109 mil. Pesquisa em fase de teste. Ovos sem a proteína que causam a alergia. Para quem tem alergia, além do risco à saúde, há também um enorme impacto na rotina de alimentação. Já pensou quantos outros produtos utilizam o ovo entre seus ingredientes? Uma das saídas para isso seria encontrar aqui no mercado ovos que não provocassem alergia. E a ciência pode ter dado um passo importante nessa direção. Programas de fidelidade. Resgate de pontos crescem 80%. Usar o cartão de crédito é só uma das maneiras de acumular pontos. Muitas lojas virtuais, por exemplo, já têm o próprio programa de fidelidade. Até supermercados e farmácias aderiram e tem cada vez mais consumidores recorrendo às recompensas. Selfies distorcem a imagem. Qual o melhor ângulo para sair bem na foto? Maneira correta para tirar uma selfie seria mais frontal, porque quanto mais você subir o celular, ele vai distorcendo por uma ilusão de ótica. E no programa de hoje, junto com o Hospital Pio XII, o assunto é cuidados com o coração de pacientes oncológicos. Segunda-feira, dia 5 de junho, o Falando Nisso Band começou. Agora sim, vamos começar o nosso Falando Nisso desta segunda-feira com uma mensagem para você que tem de repente uma meta, um objetivo, mas é claro que para a gente alcançar alguma coisa nem sempre é fácil, né? Verdade. Tem realmente os obstáculos, tudo que a vida acaba proporcionando e isso é normal. Mas tem duas coisas importantíssimas, não desanime e não desista, são duas atitudes que só você pode ter. É verdade, ninguém pode fazer por você, então cabe a você mesma, a você mesmo, persistir e alcançar a vitória. E evitar também de ficar escutando opinião alheia, porque às vezes a pessoa que dá muita opinião acaba atrapalhando a gente, acaba fazendo a gente desanimar. Então, se for para escutar alguém, gente, escute alguém que fale palavras de motivação, de otimismo. Porque para ouvir gente reclamando, a gente nem precisa de ninguém, porque a gente mesmo, às vezes, sozinho já reclama o suficiente. Então, né? Não ouve ninguém não, vai na tua, silencia aí o coração. Isso é uma né? coisa que a gente adquire com a experiência da vida mesmo, né? Às vezes a gente compartilha tantas coisas e numa intenção de alguém ajudar, incentivar, e a gente acaba ficando mais pra baixo. Então. Eu também faço isso, sempre fiz na verdade, sabe? Sempre fiquei bem quietinha com as minhas coisas. Só falar o que ajuda. E no momento certo, aí sim a gente pode compartilhar. Fica Com a dica certeza. pra você. Fica a dica pra vocês. Então, olha, mês de junho a gente tá começando com um super sorteio pra você, recheado da Polipet. Para você concorrer é muito fácil, você tem que curtir a fotinho que vocês estão vendo aí, tá no nosso @ Falando Nisso Band, aí você tem que curtir a fotinho, marcar 2 amigos por comentários, tem que seguir não só a gente, mas também a Polipet, é @polipet.oficial.
E aí você marca quantos comentários você quiser. No final do mês, que é dia 30 de junho, a gente vai trazer o resultado para você sem erro, viu, gente? Vale a pena participar. Olha quanta coisa, amiga. Nossa, a mesa, ó, completinha. Cheinho. Além desse resultado, a gente vai mostrar agora um resultado parcial também da nossa enquete no Instagram, tá bom? Com 2 perguntinhas que você pode participar e votar. Primeira delas, você sabe o que é cardio-oncologia? Quase todo mundo, né? 91% dizendo que não. É, porque junta 2 palavrinhas, amiga, confunde, né? E sabe quando consultar esse especialista, gente, 80% dizendo que não. A semana sempre começa aqui no programa muito bem acompanhado com o Hospital Pio XII, né? Que é referência em cardiologia e oncologia. Já está aí a dica para vocês em relação à palavrinha aqui no Vale do Paraíba, né? Então hoje a gente vai falar exatamente sobre essas 2 especialidades. Sim, quais são os cuidados, né, com o coração para os pacientes oncológicos, hein? O nosso entrevistado hoje, então, é o médico cardiologista e também intensivista, doutor Marcelo Durval. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, estou muito contente Ai, que bom! de ter voltado, principalmente porque é um assunto extremamente interessante, né? Importante para a população. E como cardiologista e apaixonado por essa área da oncologia, eu me sinto extremamente honrado de ser convidado para poder bater um papo com as pessoas que estão nos assistindo. E a gente agradece também, porque a gente sabe que o doutor estava de plantão a noite toda e com muito carinho, maneira de prestar serviço à nossa comunidade também, está aqui presente. Isso é muito legal. Doutor, existe alguma relação entre cardiologia e oncologia? Lucas, existe sim. Eu fico assim bastante feliz por essa interação e esse programa, porque eu tenho certeza que todas as vezes que vocês trazem algum colega cardiologista para falar, a gente fala sobre o que faz bem para o coração e o que a gente deve evitar. E eu vejo uma semelhança muito grande, uma analogia e um equilíbrio entre essas 2 áreas. Tudo que nós formos falar sobre coração e sobre oncologia, sobre prevenções de câncer, vocês vão ver que nós vamos falar exatamente sobre as mesmas coisas. Uau! Então, são 2 áreas extremamente importantes que se correlacionam. De uns anos para cá, essa interação vem sendo mais enfatizada no meio científico. E os próprios colegas, tanto cardiologistas quanto oncologistas, nós estamos percebendo que nós precisamos ser mais amigos, precisamos estar mais juntos, porque quem ganha é o paciente. Então, é uma área que eu sei que o paciente que vai ser tratado de alguma maneira, não é objetivo aqui a gente ficar falando sobre tratamentos específicos, mas vocês vão entender que muitos desses tratamentos, eles podem afetar o coração. E quando a gente consegue detectar isso de maneira precoce, a gente consegue fazer com que o paciente tenha uma sobrevida maior. Olha que interessante. Então, o tratamento oncológico, de alguma maneira, pode afetar ou causar ali algo no coração. Doutor, então como que é feita essa interação entre essas 2 áreas, cardiologia e oncologia? Então, essa área da cardio-oncologia, ela é nova, vamos colocar nova, assim. Vamos dizer que ela é um bebê, né? Um bebê de quanto tempo? Ela tem um bebê de uns 9 aninhos, talvez. É nova mesmo, né? A gente fez a primeira diretriz cardio-oncológica tem mais ou menos uns 9, 10 anos. Em 2022 foi feita uma reavaliação dessa interação e a partir daí as coisas começaram a ter uma nomenclatura mais uniformizada, os médicos estão falando a mesma linguagem. E, dependendo das instituições, obviamente, quando o oncologista tem condições de, em se fazendo o tratamento, ter um cardiologista para acompanhar, isso é espetacular, porque são 2 áreas, como nós comentamos, correm juntas. E o contrário, né? A gente está enfatizando aqui os tratamentos oncológicos que levam problemas no coração, mas nós temos um entendimento um pouco mais amplo. Tudo que envolve a parte cardiológica em termos de doenças cardiovasculares também afetam a probabilidade de nós termos um câncer. Por isso que eu disse no começo, é muito legal essas 2 áreas, porque se você chamar qualquer cardiologista para falar sobre hipertensão, sobre infarto, sobre colesterol, sobre obesidade, sobre alimentação, tudo isso
paralelamente vai afetar a possibilidade da gente ter um câncer. Nossa. Que coisa, né, gente? Então, quando o oncologista, vamos colocar do lado de lá, quando o oncologista está acompanhando o seu paciente e tem a possibilidade de ter um cardiologista junto, isso é extremamente importante. Esse diálogo é extremamente importante, porque vai ter algumas situações em que o cardiologista vai poder dizer para o oncologista: breca um pouco o tratamento porque afetou o coração, eu preciso tomar conta desse órgão. Você vê, gente, que coisa, como o assunto é importante, né? Nossa, Bom, muito. a partir de hoje, Maíra Costa estará por São José dos Campos, Jacareí, Taubaté, em vários lugares aí da nossa região, pegando perguntinhas e conversando do assunto do dia com você nas ruas também. Mas onde você está hoje, minha linda? Boa tarde. Oi, pessoal. Estou aqui nas ruas. Tá bem fácil saber onde eu tô hoje, né? Tô em pleno calçadão de São José dos Campos, aqui pelo fundo já dá para identificar. O assunto hoje aí do estúdio é sobre saúde do coração, então eu trouxe o tema aqui para as ruas hoje. Eu tô com o Kainan para saber, você acha que a saúde do seu coração tá em dia, Kainan? Eu acho sim, com certeza. O que você faz para colaborar? Eu tento praticar bastante esportes, né? Faço academia, natação, jogo bola e sempre procuro variar assim para sempre deixar o coração em dia, né? Que eu quero ficar bem de vida. E a alimentação tá em dia também? A alimentação a gente sempre tenta estar em dia, né? Comer coisa saudável, verdura, legumes. A gente sempre tem que variar para não enjoar, né, da comida e comer sempre coisa sustante, né? Obrigada, viu? Bom, é isso. Será que tá certo o que ele falou? Ajuda mesmo na saúde do coração? O pessoal do Pio 12 vai responder aí no estúdio. Daqui a pouco eu volto para as ruas para participar mais com pessoas aqui. Legal. Doutor Marcelo, então fica a pergunta. As atitudes que ele toma, Kainan, né, tomam, são importantes como forma de prevenção? Sem dúvida, esse garoto, show de bola, hein? Pois é, Show um de bola. atleta quase. Esse garoto falou coisas importantes. Então, a gente sabe que a alimentação passa a ser extremamente importante para a prevenção do câncer. Então, eu costumo brincar e dizer assim, olha, talvez a gente não consiga fazer, né, o que tem que ser feito. Mas, assim, olha, eu diria que a dieta do Éden seria a melhor dieta. Então, o garotão lá... verduras, eu ouvi ele falando, né? Verduras, frutas, enfim, os alimentos não processados, não enlatados, não industrializados, obviamente são aqueles que nos trazem melhor saúde. Em se fazendo isso, a consequência é óbvia, ele faz atividade física também. Então, essa atividade física, a gente sabe, a Organização Mundial de Saúde, várias entidades, nos colocam aí, em termos numéricos, para a população ter uma noção, a gente deve ter uma média aí de 150 a 300 minutos por semana de atividade física, os adultos. E as crianças em torno de 60 minutos por dia, crianças, adolescentes. Isso faz bem para o coração, faz bem para a alma, faz bem para a espiritualidade, faz bem para não termos obesidade. A gente sabe que a obesidade é um fator predisponente isolado para câncer de vários órgãos do nosso corpo. Então, uma coisa puxa a outra. Nós já falamos de 3 importantes aí que o garotão falou lá. Gostei. Alimentação legal, a dieta rica em verduras, frutas, né? Evitar os processados. Ele falou da atividade física, que é fundamental. De quebra, ele já me deu a dica que eu tenho que avisar que a obesidade é um fator independente. Não é? O estresse. Então, tudo o que ele colocou lá, se nós fizermos, nós vamos ter uma chance menor de termos câncer. E já o doutor vai vir com outras 7 dicas também para você ter como atitude e hábitos também para o seu coração ficar muito saudável, tá bom? Então a gente já volta com o doutor, recebi algumas fotos de lugares lindos, já mostro para vocês também pelo WhatsApp. Hoje, dia do meio ambiente, algum lugar que você visitou, pode ter sido até nesse domingo ou no sábado, que você achou lindo demais, fez uma foto, manda que a gente mostra aqui no programa. Mas agora a gente vai para as nossas notícias, continuando a pensar em saúde. Os casos de AVC vêm aumentando no Brasil. É preciso ficar atento aos sintomas, principalmente os menos conhecidos. Vamos ver. Os sintomas começaram repentinamente. Bom, eu estava em um evento em um sítio e, de repente, eu comecei a sentir que eu estava ficando tonto e a minha visão ficou dupla. Eu enxergava a mesma imagem 2 vezes e não tomei nenhuma atitude em relação a isso. Fui dormir.
No outro dia acordei pior. Como não apresentava nenhum sintoma tradicional, como alteração da fala ou paralisia no rosto, Eduardo não imaginava que estava tendo um AVC. Quais são os sintomas menos comuns que podem simular outra coisa e são um AVC? Por exemplo, uma dor de cabeça. Só que a dor de cabeça do AVC, geralmente ela é súbita. Uma alteração de equilíbrio, tontura, uma vertigem, uma alteração da visão, por exemplo. Geralmente no AVC, isso tudo é de uma hora para outra, de um minuto para o outro. O acidente vascular cerebral é a doença que mais mata no Brasil. Dados do portal de transparência do Registro Civil mostram que, ano passado, mais de 114 mil pessoas morreram no país vítimas de AVC. Uma alta em relação a 2021, quando foram 109 mil. Como não há fatores genéticos associados, a prevenção continua sendo a melhor forma de evitar a doença. Tratar hipertensão arterial, baixar colesterol e triglicérides, tratar bem o diabetes se você tiver, praticar atividade física para evitar sedentarismo. É o que a gente estava falando agora, né? Atividade física, gente, não é bom só para a questão física, mas também aqui dentro, ó, questão mental, né? Que legal, e previne Nossa, que tantas delícia. doenças, né? A gente falando do câncer, mas também o AVC é uma dica muito importante. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informação, a gente vai ver que tem uma pesquisa em fase de teste que vai ajudar pessoas que têm alergia à proteína do ovo. Gente, ovo sem esse tipo de proteína, como é que vai ser, né? A gente já Curioso. entende, então explica para vocês também, tá bom? E a gente volta com o Pio 12, comentando tratamentos cardiológicos para pacientes que estão em tratamentos também oncológicos. Não sai daí. De volta pensando um pouquinho sobre os pacientes oncológicos que precisam de atenção especial também com cuidados no coração. Então, é o tema do programa de hoje, com a participação do Hospital Pio 12. E você também pode participar do nosso Falando Nisso, mandando a sua pergunta, o seu depoimento ou a sua foto sobre o meio ambiente, já que estamos comemorando hoje, né, o Dia Nacional do Meio Ambiente. Então, o WhatsApp é o 1299716 7989. O nosso convidado é o cardiologista intensivista do Hospital Pio 12, o Dr. Marcelo Durval. Vamos dar uma olhadinha nas fotos? Vamos Chegaram? sim, olha que linda. Esse aqui é o pôr do sol de ontem à tarde. Nossa, que lindo. Não mandou o nome, mas comentou. De ontem à tarde, ali na Anchieta, na Anchieta, perto do aqui banhado. em São José, sabe? Onde tem aquele mirante, Isso, tipo um mirante, né? Olha que lindo. Lá é muito lindo fantástico, mesmo. lindo. Represa de Paraibuna, visual incrível. Ai, lindo mesmo, né? Lindo, Muito lindo adorei. mesmo. Olha, Serra do Bocaina, a Rosana de Pindamonhangaba. Gente, que fotão, olha aqui. Nossa que coragem, região é né? maravilhosa. É mesmo, mas olha que alto, né? Bem alto lá. Eu na Garden em São Paulo, fui lá e registrei esse lugar lindo. E você também tá linda, viu, amiga? Tá charmosíssima, adorei. Um parque show de bola para fazer no piquenique. Fica aqui na Vista Linda, Zona Leste, São José dos Campos. Aí, já fica a dica para o pessoal que não conhece na Zona Leste. Obrigada pela sua participação, querida. Amei também. Doutor, vamos comentar um pouquinho aqui então, voltar para o nosso assunto, já que a gente está fazendo essa ligação do cuidado cardiológico para pacientes que estão tratando também o câncer. Tem uma palavra diferente, gente, cardiotoxicidade, que quando a gente leu, a gente até ficou assim, nossa, mas o que quer dizer isso, doutor? Por que ela é importante baseado nesse tema de hoje? A cardiotoxicidade, vamos separar aí, tudo que for tóxico é maléfico. Eu tenho, quando eu trato um paciente com um câncer, eu uso várias ferramentas, várias armas para pegar esse inimigo. Os quimioterápicos, os radioterápicos, enfim. E muitos dos quimioterápicos, eles podem ser tóxicos para o coração. Então, o que acontece, isso é muito importante a população estar ciente. Imagina que eu vou dar um tiro num inimigo, nós temos quase 40 trilhões de células no nosso corpo. Eu vou atingir um determinado grupo de células de um órgão e vou usar um medicamento que vai correr o meu organismo todo. Eu com certeza vou pegar esse inimigo, mas o meu tiro pode ir para algum outro lugar. E quando ele afeta o coração, muitas das vezes a pessoa pode não estar tendo o sintoma inicial, mas já está sendo demonstrado isso em algum método que nós usamos. Ou o contrário, ele já tem efeitos colaterais evidentes no coração, arritmias cardíacas, problemas inflamatórios, infarto,
enfim. E a cardiotoxicidade, a gente hoje conhece um pouquinho melhor. E a gente sabe que existem alguns quimioterápicos que quando eles atingem o coração, pode ser de maneira irreversível. Nossa. Então, olha só a situação. É. Quer dizer, eu estou tratando um câncer em que eu tenho um problema cardíaco que eu sei que não vai melhorar, não vai ser reversível. E tem os quimioterápicos que podem alterar a função cardíaca e ser reversível. Essa é a principal mensagem aqui hoje. Essas duas áreas têm que andar juntas. Uhum. Se a gente conhece já esses fármacos e temos a condição de prevenção e de acompanhar esses pacientes oncológicos, essa cardiotoxicidade, ou seja, esses fármacos que podem fazer mal para o coração, podem ser controlados de várias maneiras. E esse bate-papo entre o cardiologista e o oncologista vai ser crucial e fundamental para o caminhar desse tratamento oncológico, que não é um dia, 2 dias, uma semana, são anos, às vezes, né, em que a gente tem que estar acompanhando esses pacientes. Interessante que nós estamos aqui com o Hospital Pio XII, que é referência nessas duas áreas, né, no setor de cardiologia e oncologia. Então, cuidado, gente, no hospital, é o máximo que eles podem fazer pelos pacientes. Doutor, vamos falar então agora sobre a questão de como é esse tratamento, que eu imagino que seja diferenciado para os pacientes oncológicos, né, já apontando algo ali, algum problema no coração em decorrência do tratamento. Como que é feito isso no Hospital Pio XII? Bom, nós temos um ambulatório que, como você falou, e até eu fico lisonjeado porque eu tenho muitos colegas oncologistas que estão me assistindo, que estão assistindo a gente, que sabem da importância desse assunto, né? E nós temos um ambulatório em que a gente consegue fazer essa troca, esse bate-papo. Então, o Marcelo Durval tem uma posição bastante democrática com relação a isso. E como eu sou um apaixonado por essa área, eu fico extremamente à vontade para que os colegas me mandem os pacientes que eventualmente apareçam com eventuais problemas cardiológicos. E eu queria falar, que as pessoas em casa às vezes não entendem isso, né, de cardiotoxicidade, mas imagina o coração, ele é um músculo, é uma bomba que joga sangue para todo mundo. Mas vamos colocar uma situação hipotética que eu pegasse o meu coração como se fosse uma laranja, e abrisse o coração. Eu tenho uma estrada ali que passam estímulos elétricos. Eu tenho uma rede de proteínas, de fibras dentro do coração que fazem o nosso coração contrair de uma maneira maravilhosa e uniforme. Na grande maioria das vezes, o que a gente observa é que muitos dos quimioterápicos podem alterar essa malha, essas fibras cardíacas. E às vezes o paciente começa a apresentar sintomas de insuficiência cardíaca. Nossa, que sério, né? O coração começa a ficar fraco. Então, pode ser isso. E pode ser evidente, cansaço, falta de ar. O oncologista já vai perceber que tem alguma coisa errada. Esse contato já acontece. E aí nós vamos lançar mão do exame clínico, da história do paciente, das alterações que a gente encontrar e de métodos de imagem, métodos elétricos, então o eletrocardiograma, o ecocardiograma, às vezes ressonância magnética. Nós vamos usar outros meios para a gente detectar essa alteração que muitas vezes é aparente, mas muitas vezes o paciente não está sentindo. Não está sentindo. Nossa, os primeiros sintomas. Isso, e nós já vemos isso num método de imagem. Então, vamos colocar uma situação hipotética que você começou... O exame já vai adiante, né, você doutor? começou um tratamento, está indo muito bem, o cardiologista vai te acompanhar, eu faço um método de imagem, tenho pistas do seu exame físico, mas você está legal, e eu vejo uma alteração num desses métodos. Sim. Quando isso acontece, é imperativo que eu comece o tratamento. Claro. Porque eu preciso proteger o seu coração. Sim, com certeza. E aí, eu tenho fármacos, medicamentos que são usados comumente num paciente que tem problema só de coração e não oncológico, que vai me ajudar também nesse cenário. E às vezes um conjunto desses medicamentos, que o cardiologista que está acostumado a esse perfil de paciente, ele vai saber dosar, ajustando e até mesmo
dando um feedback, um retorno para o colega oncologista. Breca, porque se nós continuarmos com o tratamento, nós podemos ter um E sabe o que é desfecho legal, ruim. doutor? Porque lá a gente percebe isso no Pio 12, o trabalho que vocês acabam tendo nessa equipe. Pessoas que trabalham em áreas diferentes da medicina, mas estão ali conversando o tempo todo e sempre, gente, visando o melhor para o paciente. Estou recebendo aqui algumas mensagens de elogio para o doutor, para o pessoal do Pio 12, e isso é muito legal. Pode mandar também, aliás, sua fotinho também na natureza, que vai ser muito bem-vinda. A gente quer destacar hoje o Dia do Meio Ambiente. A Maíra continua nas ruas para trazer para a gente mais perguntinha e dúvida. Vamos lá. De volta aqui com participação direto das ruas de São José dos Campos, ainda falando sobre saúde do coração. Essa pergunta eu acho que é dúvida de muita gente, viu? Eu tô aqui com o Edson para saber. Edson, você saberia identificar alguém que está infartando e mais, você saberia o que fazer? Realmente saber, né, identificar, a gente nunca sabe, porque você vê a reação da pessoa, pode ser várias coisas, né? Não é só infarto do coração, pode ser um derrame, pode ser um desmaio, pode ser uma série de coisas. Então, a gente não tem um preparo, né? A gente vê alguma coisa na internet, né, no YouTube, mas se você vê na sua frente mesmo, você vai ficar inibido, você vai ficar inseguro para tomar uma decisão, porque você não sabe, né? É o que realmente fazer. Então, a gente fica meio sem saber o que fazer. E aí eu passo para o Pio 12 novamente. Qual que é a orientação nesse caso? Com vocês aí no estúdio novamente. Doutor, primeiro acredito que é tentar manter a calma, né? Quem está visualizando algo diferente ali, né? Sim, a orientação básica que a gente dá, o Edson, obrigado Edson, porque essa sua pergunta é maravilhosa para todos, né? É aquilo que eu comecei no começo do programa. Percebam que andam junto as duas áreas. Então, nesse caso que o Edson colocou, você teve uma dor no tórax, no peito, ou qualquer sintoma diferente que você não está entendendo o que está acontecendo, não fica achando que pode ser gases, que pode ser dor de barriga, que pode ser... Vá para um pronto atendimento, porque lá vai ser feito um exame físico, um eletrocardiograma, e que na grande maioria das vezes a gente já vai detectar que a pessoa está infartando. E nós temos que correr, né? É uma emergência médica. E aí, fazendo um paralelo com o que o Edson colocou, o paciente que tem um câncer ou que faz um tratamento oncológico, a depender do tipo de câncer, do órgão que está sendo acometido, existe uma predisposição aumentada para esse paciente ter problemas de coração. É o que eu falei no início. Então, nós já sabemos que existem algumas situações oncológicas que predispõem esse paciente a ter trombos dentro das coronárias. Então, quem está tomando esse medicamento e quem está assistindo esses pacientes, e é uma gama de profissionais, nós já ficamos espertos, porque se acontecer com um paciente desse uma dor precordial, uma dor no peito, que sugira alguma coisa, nós temos que correr. Porque eu estou com dois problemas. Eu estou com um paciente já predisposto e estou com uma das doenças que mais mata no planeta, que são as doenças cardiovasculares. Você vê, gente, é muito então, sério. você percebe que tem um elo aí entre as duas doenças. Eu achei muito legal aquela colega que passou, a neurologista, falando do AVC. Você vê, os números são assustadores, mas às vezes esses números é bom para assustar a gente, tá? Se você me permitir, eu vou fazer uma observação que vocês vão se assustar. Por exemplo, se nós contarmos 2023, 2024, 2025, existe uma estimativa que nós vamos ter próximo de 700 mil casos de câncer. Nossa, é muita coisa. Então, né, você assusta. Então vamos fazer o seguinte, vamos reforçar no próximo bloco 10 hábitos que você precisa tomar e ter no seu dia a dia para evitar, de repente, estar entre esses 700 mil aí, esse número triste demais. E o doutor já reforça pra gente. Agora a gente vai para o nosso bloco de notícias falando sobre as alergias, né? Algumas alergias alimentares estão ligadas à proteína que existe nos alimentos. E vem uma boa notícia a partir de agora, principalmente sobre a questão da alergia ao ovo. Pois é, pesquisadores conseguiram apagar do DNA de embriões, gente, de galinha, o gene responsável pela proteína que causa alergia. Preparar um café da manhã. Um desafio para a Gabriele. Tem gente que faz um ovinho de manhã, que é rapidinho, e vai embora. Ela é alérgica ao glúten, presente, por exemplo, na farinha de trigo, a proteína do leite, a soja e ovo. Este último não tem substituto.
o único jeito é deixar de consumir. Todas essas coisas de alergia, né? Eu tenho muita dor de barriga. As minhas pernas, eu não sinto mais a perna, não sinto mais o braço. Para quem tem alergia, além do risco à saúde, há também um enorme impacto na rotina de alimentação. Já pensou quantos outros produtos utilizam ovo entre seus ingredientes? Uma das saídas para isso seria encontrar aqui no mercado ovos que não provocassem alergia. E a ciência pode ter dado um passo importante nessa direção. O alvo é uma proteína chamada ovomucoide, que é presente na clara do ovo. Pesquisadores da Universidade de Hiroshima, no Japão, conseguiram apagar do DNA de embriões de galinha os genes que são responsáveis pela proteína. Com isso, produziram ovos geneticamente modificados. O estudo, ainda experimental, foi publicado em uma revista científica internacional. Os autores afirmam que a técnica se mostrou eficaz e provocou alterações apenas na proteína. Os pesquisadores, no entanto, indicam a necessidade de mais estudos para avaliar a segurança do consumo dos ovos in natura, ou seja, sem nenhum cozimento. É um estudo inicial, mas promissor. Então a gente precisa acompanhar essa evolução para entender. A gente chama isso de medicina translacional. Ela sai da bancada e vai para o dia a dia, para o cuidado dos nossos pacientes. É um movimento promissor, então vamos aguardar. Nossa, muito legal, né? Não é que não vai ter proteína o ovo, gente. É que um tipo, porque tem várias proteínas no ovo. Então, um dos tipos vai ser anulado para que todos possam comer. Isso é muito legal mesmo, né? Cadê o Douglas Cruz? Douglas, você tá aí, meu amigo? Cadê você para trazer informação para gente? Aliás, Douglas, eu vou te falar que essa tecla, a gente está tocando tanto que ela está ficando até sem voz já. Porque a gente tem falado do aumento de casos de dengue e parece que em Pindamonhangaba a situação está complicada mesmo, né, amigo? Boa tarde. Boa tarde, Lucas, Agda e a todos que acompanham o programa Falando Nisso. Exatamente, foi um dos temas aqui do jornalismo da Rádio Band Vale. Mesmo a gente já tendo passado esse período de chuvas intensas, que é o verão, está quase chegando no inverno, porém os casos de dengue continuam em alta na cidade de Pindamonhangaba. Segundo dados da Prefeitura, nos 5 primeiros meses do ano, foram registrados 985 casos confirmados de pessoas que contraíram a dengue na cidade, contra 307 do mesmo período do ano passado, ou seja, um aumento de 220% nos casos de dengue da cidade, realmente muito preocupante, e preocupante principalmente porque de 985 casos, 981 foram consumidos e contraídos dentro da cidade, ou seja, existe aí uma falta de responsabilidade por parte da população de Pindamonhangaba. A gente conversou com a prefeitura, que informou que está fazendo várias ações, principalmente na região do bairro Araretama, para então aí mitigar os focos do mosquito Aedes aegypti. Só assim a gente vai conseguir controlar essa doença que na cidade de Pindamonhangaba já está se tornando quase como uma epidemia. Falando agora da situação das estradas que cortam a nossa região, segunda-feira tranquila, né, sem acidentes de trânsito, porém vale frisar que no comecinho da manhã uma neblina forte estava pairando aqui por grande parte da região metropolitana do Vale do Paraíba. Isso dificulta a visão dos motoristas, portanto vale ressaltar aquelas regras de sempre seguir as orientações das concessionárias e seguir também principalmente a velocidade máxima permitida da via. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Douglas, pelas informações, viu? Até amanhã. Daqui a pouquinho a gente volta, vamos continuar o nosso bate-papo com o Hospital Pio XII e também com mais notícias. Você é daqueles que junta os pontos para ganhar descontos? Ai, gente, esses programas de pontuação estão se espalhando e a gente já volta para mostrar para vocês que tem muita gente aderindo também. E junto com o Pio XII, a gente cuida da saúde do seu coração. Não sai daí. Nosso entrevistado de hoje é o médico cardiologista e intensivista do Hospital Pio XII, o doutor Marcelo Durval. A gente está falando sobre os cuidados necessários para o coração em pacientes oncológicos. Você pode então mandar a sua dúvida, o seu depoimento e também a sua foto, porque hoje a gente está comemorando também o Dia Nacional do Meio Ambiente. Então, celular, o nosso WhatsApp é o 99716-7989. Já tem mais fotos. Tem um monte, amiga. Olha que linda. Essa querida comentando, a Andresa, o Plínio e a Andresa. Essa aqui é as cataratas do Foz do Iguaçu, né? Olha que lindo, que chique. Romântico. Lindo demais. Ela até comenta que separa lixo na casa dela para reciclagem, inclusive o óleo. Parabéns. Essa daqui, ó, uma fotinha de São Lourenço. A querida disse que ama muito esse lugar. Lindo demais também, né? Chique. Aqui, ó, o pessoal em São José dos Campos, uma família inteira pedalando na natureza. Oh, meu Deus, que lindo. Ó, o Biel de 4 e o Davi. anos.
meninos. Beijo, Olha que gracinha, queridos. lindos demais. Essa estrada eu amo, Estrada Monteiro Lobato, é linda demais, né? É mesmo, Com olha, sol. gente. Nossa, é uma viagem que vale a pena. Eu tenho um pouco de medo da estrada. Mas a gente aí faz a gente aquela vai oração devagar. e vai. É, o certo aí, né, amiga? Vai devagar, Vai curtindo orando a também. natureza. Ai, né? olha aqui, gente, Caraguatatuba, Alto de Santo Antônio. Vista conheço. noturna. Vou muito a Caraguá. Ah, e eu essa gosto. vista é maravilhosa durante o dia e à noite, À noite, também. eu também gosto, lindo demais. E aqui também nossa querida aqui em Santo Antônio do Pinhal, essa terra que tá toda a minha família lá por parte de pai, eu amo muito também. É mesmo, viu? amigo? É, os Bora votos lá. meio eu tô lá. É, eu cresci lá também, meu avô era de lá. Gostoso, um lugar muito legal. Muito Pode mandar mais fresquinho. foto que a gente manda aqui mostra aqui para vocês o programa. Agora a gente vai para mais perguntinhas para vocês, direto da região central de São José dos Campos, com a Maíra Costa. Oi, Maíra. De volta aqui com participação direto das ruas de São José dos Campos, no calçadão ainda. Eu tô aqui com o Chicão para saber, Chicão, tem algum histórico familiar de problema cardíaco? Não, recentemente teve um problema de arritmia e que foi resolvido no mesmo dia. Ele tomou, meu irmão, né, no caso, ele tomou medicação, fez eletro 4 vezes na mesma consulta e tá bem, já voltou a trabalhar tudo, mas parece que é a segunda vez. No meu caso, não. No meu caso, eu tenho a questão da diabetes, mas eu controlo, minha diabetes não passa de 150, então tá tudo bem. O coração tá em dia, graças a Deus. Já fiz também a questão de um mês atrás, eu fiz o eletro e deu ok. E você acha assim, para quem tem histórico familiar, ou o seu irmão no caso, né, que teve um histórico de arritmia, qual que é a frequência que tem que visitar um cardiologista que você acha? Então, normalmente eu acredito que seja 1 ano, mas no caso dele, como ele teve um problema, é bom ir mais vezes, né? 6 em 6 meses, pelo menos, durante um tempo. Depois vai prolongando o tempo. Obrigada, viu? E aí, será que é isso mesmo? Com vocês aí do estúdio. Tchau, tchau. Excelente. Vamos reforçar até para esse cuidado, para pacientes oncológicos, mas também para quem não está em tratamento de oncologia, doutor. Bom, o Chicão coloca uma situação bastante frequente na população, que são as palpitações, o coração acelerar. Então, pode ser simplesmente uma emoção, uma ansiedade, e não ter nenhum substrato que faça a pessoa ter arritmia. Isso tem que ter muito cuidado, porque a investigação tem que ser muito cautelosa, né? Tem pacientes, por exemplo, que só com medicamento a gente consegue controlar. Tem pacientes que a gente identifica um mecanismo, às vezes até que nasceu com algum mecanismo que gere alguma arritmia em potencial, e tem tratamentos mais especializados para isso também. Mas ele coloca uma coisa, a repórter, eu acho que foi bastante inteligente, ela coloca uma coisa legal, que ela fala da genética. Então vocês veem que a genética está sempre envolvida. E do lado oncológico, aqui eu tenho que jogar dos dois lados, né? Uhum. Do lado oncológico, essa questão da genética, ela passa a ser tão importante, porque como aumentaram muito os números de câncer ao longo desses últimos anos, nas pessoas mais jovens, parece que a genética está envolvida além de tudo que a gente conhece, quer dizer, o nosso estilo de vida ruim, entre aspas ruim, a nossa má alimentação, obesidade, cigarro, bebida alcoólica, etc, etc, nós temos a predisposição genética. Isso é tão interessante e tão importante que é por conta dessa predisposição genética, muitas das vezes o oncologista ou o médico clínico vai fazer uma ênfase em você fazer algum exame investigativo antes do que a coisa aconteça. Então, muito dos exames observacionais que a gente tinha, colonoscopia, endoscopia, que a gente fazia com sei lá quantos anos, está mudando isso por conta da nossa genética. E o oncologista, especificamente, quando ele vai trocar uma ideia com o paciente que a gente chama de anamnese, ele com certeza vai perguntar: a avó tinha problema, os tios tinham problema, e aí começa, minha avó teve um problema lá de câncer, não sei do que, enfim. Então a genética, ela é extremamente importante para a gente identificar a predisposição maior ou menor de cada um de nós de termos problemas, né?
Perfeito, doutor. Daqui a pouquinho, então, a gente volta falando mais sobre prevenção para pacientes oncológicos com relação aos problemas do coração, porque agora está chegando a previsão do tempo. Pois é, como a Ira Costa também, será que chove essa semana? Parece que vai ser bem tranquilo. Vamos assistir. A previsão traz tempo de sol entre poucas nuvens em todo o Vale do Paraíba. Em Campos do Jordão, a máxima chega a 18 graus, com a mínima de 6 graus. Jacareí deve registrar a máxima de 24 graus e em Guaratinguetá e Cachoeira Paulista, os termômetros devem chegar a 25 graus. Descendo a serra para o litoral norte de São Paulo, Caraguatatuba e Ilhabela atingem a casa dos 26 graus. Em São José dos Campos, a máxima deve chegar aos 24 graus. Já amanhã, a máxima é de 23. E na quarta, a previsão é de 24 graus. Já em Taubaté, a máxima prevista para hoje é de 24 graus. Amanhã, 23. E na quarta, a máxima chega a 25 graus, com a mínima de 9 graus. A gente estava comentando que tá agradável, né? E tem uns dias lindos, né? Com assim. sol, você vê, tempo estável, bacana. Bom, vamos falar sobre... Você gosta, por exemplo, de juntar pontos, sabe? Daquele programa de descontos? Eu gosto do cartão de crédito. Ah, é bom, né, amiga? A gente Dá pra consegue trocar por reverter tanta com coisa, né, milhas, gente? com Batedeira, muitos né? Eu gosto das produtos. coisas de casa. Olha, os programas de fidelidade se espalharam e tem mais gente aí resgatando recompensa. Débito ou crédito? A resposta de Alan geralmente é a segunda opção. Mas não é porque ele quer jogar o pagamento mais pra frente, não. Já tento focar as compras no cartão de crédito. Dessa forma, eu acumulo mais pontos. Esses pontos podem ser transformados em milhas para pagar passagem aérea e hospedagem, ou revertidos em produtos em lojas virtuais. Dá para comprar eletroeletrônicos e até comida, ou transformar em depósito em dinheiro também. Alan já aproveitou várias opções. Eu uso para troca de produtos. Já comprei barbeador, já comprei ingresso de cinema e também para viajar. Agora de férias mesmo, eu vou estar usando eles para poder comprar minha passagem. Usar o cartão de crédito é só uma das maneiras de acumular pontos. Muitas lojas virtuais, por exemplo, já têm o próprio programa de fidelidade. Até supermercados e farmácias aderiram e tem cada vez mais consumidores recorrendo às recompensas. No ano passado, a quantidade de pontos resgatados, ou seja, trocados por produtos, cresceu 50%, segundo a Associação Brasileira das Empresas de Fidelização. Mas cuidado para não perder o controle dos gastos só para aumentar os pontos. E, além disso, ficar atento ao regulamento desses programas, ao regulamento desses cartões, se tem taxa, se não tem taxa, qual o período que cada ponto dura, para você não perder esses pontos. Ficar atento às letras miúdas. Não é simples de fazer, não. Tem que ficar de olho, controlando e atento a esse cenário. Tá certo, viu, gente? Muito bacana. Lana Moraes, rendeu ou não esse final de semana, minha amiga? Olha, rendeu um pouquinho. Eba, conta pra gente. Bom, hoje a gente vai falar então sobre a aparição da cantora Preta Gil no show da Ludmilla. A Preta subiu no palco, né, do projeto do Manais, da Lud, e se emocionou. A Preta Gil, que está passando por um momento muito difícil, né? Tá um tratamento contra um câncer no intestino, acabou de separar depois de uma traição, não tá fácil, mas ela tem recebido muito carinho da família, dos amigos e dos fãs. Ela estava assistindo ao show da Ludmilla numa área reservada e ela foi convidada para subir no palco. E nesse momento a plateia foi loucura, né? Gritaram, aplaudiram, falaram mensagens de carinho e também de apoio para ela. A Ludmilla, inclusive, relembrou de quando a Preta chamou a Ludmilla para cantar na festa de 40 anos dela. E a Preta agradeceu o carinho, ficou bem emocionada, elogiou demais a Ludmilla. Uma troca de carinho, né, muito emocionante. Nossa, duas. volta aqui pra Muito gente, lindo. Rafinha. Olha que legal, gente. Você vê, né, que realmente ela tá recebendo esse apoio. E ela tem passado umas situações tão difíceis, eu acho que para ela vai ser muito importante, né? Teve a separação do marido. Nossa, é muita coisa ao mesmo Sim. tempo, né? Inclusive nas redes sociais dela, às vezes ela posta algumas coisas com relação ao tratamento e tudo. Nossa, a nossa torcida para que ela melhore logo. Nosso carinho, né? E outra coisa, gente, a Ludmilla tá um arraso de mulher, né? Gente, na imagem ela tá maravilhosa. E esse ela projeto tá demais. no Manais Nossa. dela é muito legal. Todo mundo ela é fala dela. talentosíssima, né? Tá bom? Muito Ela é gostoso. maravilhosa. Eu gosto. E aí, qual que é a próxima? Bom, a gente falou no final de semana que ia ficar de olho em fofoca, né? Pois é. Oba! Fiquei de olho. Se tivesse alguma fofoca, eu traria e trouxe. Pois é, na sexta-feira a gente falou, né, da Shakira. E a Bonita foi a sensação das redes sociais neste final de semana. Olha. Pois é, bastou apenas uma foto e uma legenda em inglês para os fãs viralizarem nas redes sociais as suspeitas de um romance da Shakira, então, com Lewis Hamilton.
o piloto da Fórmula 1, né? Nesse domingo, a Shakira postou uma foto do Grande Prêmio da Espanha com a legenda assim: bom estar de volta a Barcelona. Ela que foi lá para levar os filhos para o Piquet ver o filho, né? Os filhos. E aproveitou para assistir o GP da Fórmula 1. Bom, no Instagram, a postagem, então, em cerca de 4 horas, teve quase 2 milhões de visualizações e curtidas. E depois de rumores, gente, eles foram jantar juntos, inclusive. Tinha mais gente na foto. Tinha o modelo Fai Kangra, também os cantores Daniel e Mustafa. Bom, a gente tem a foto aí Esse momento aí, jantar deles. Então, acho que agora os rumores estão mais fortes, pessoal. Mas peraí, ela tá com um cara que gosta de velocidade ou daquele que gosta do basquete? Basquete. Então, né, gente? Que sexta era um cara do basquete. Não tô A Shakira ela foi pra Barcelona on pra fire. levar os filhos, né? E foi. Eu acho que a Shakira não quer ninguém sério por enquanto. Acho que ela tá aproveitando, tá conhecendo Shakira, as pessoas. Shakira, Vocês escolhem assim rápido. Tá solteira, né? Pessoa solteira. Mas ela não pegou qualquer um não, né, gente? Não, ela tem bom né? Ela pegou o jogador de basquete, né? Né? Você vê? A gente não ela sabe tem se uma tá pegando, seleção tá, aí. gente? Não, São o importante... rumores. Ainda não tem nada confirmado, mas com o Lewis Hamilton acho que tá um pouco mais... tá mais adiantado. Tá mais adiantado. E o que a gente pode também comentar é que o importante para Shakira é praticar algum esporte, pelo jeito. É verdade. Ela não gosta de nenhum uma pessoa ativa. Não, tem que ser. Porque ela era casada com futebol, né? Agora, Aí tem um jogador na NBA, ela aí curte agora o tem um atleta. Ela gosta de um pra atleta. acompanhar o fogo de Shakira tem que ter fôlego. Pra acompanhar o waka-waka da Shakira, tem que ser atleta mesmo. Viu? Depois o doutor pode comentar, né? São esportes ótimos para prevenção do coração, Com né, doutor? certeza. Fica a pergunta, viu, pro próximo bloco. A gente já volta. Obrigado, viu, Lana? Obrigado mesmo, viu, amiga? Um beijo, até amanhã, viu, Lana? Olha, a gente volta com mais informação no próximo bloco. Não sai daí que a gente já volta. É rapidinho. Estamos de volta com a Alessandra e Michele, que vai trazer pra gente os ganhadores do Vale Cap deste domingo. Tudo bem, Ale? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Boa tarde a todos. Olha só, no primeiro prêmio, R$10 mil. Quem ganhou foi o Gilmar, da cidade de Tremembé. Tá aqui muito feliz, né? Eu super feliz, vou realizar meu sonho com esse dinheiro que ganhei. Acreditem. Parabéns, viu? Gostei No segundo prêmio, uma moto Honda, a Maria Gomes. Ela é daqui de São José dos Campos. Vem pra cá, Maria. Ela é irmã da Lúcia. Olha só, famosa essas mulheres aqui. Oi, então, eu ganhei a moto, né, na minha farmácia do Bosque dos Ipês, né, e tô muito feliz. Parabéns, viu? Pode ir pra lá, por Amiga, favor. que legal, Terceiro prêmio, uma moto Honda também, foi para a dona Maria Luísa. Ela é daqui de São José dos Campos. Vem pra cá, Dona Maria Luísa. Parabéns. Ela que falou que fica esperando a gente ligar pra ela todo domingo, e agora nesse domingo ligamos, né? E agora eu vou andar de moto. Isso aí, vai sair acelerando. Parabéns, viu? Aproveita, minha E olha linda, só, que no bom. quarto prêmio nós tivemos um Corolla mais R$20 mil. Quem ganhou foi o Fabrício, daqui de São José dos Campos, sozinho esse prêmio, hein, Fabrício? Estou muito feliz de realizar meu sonho. Qual o sonho que é? Sair da minha casa própria. Tá com um sorriso largo aqui, parabéns, viu? Deus abençoe. E olha, tivemos também 50 super giros da sorte no valor de R$1.000 cada. Agora, quem não ganhou, gente, olha o que o Vale Cap preparou pra você no prêmio especial Dia dos Namorados. Até travei aqui, hein? Dos namorados. R$10 mil no primeiro prêmio, no segundo prêmio R$10 mil, no terceiro prêmio R$10 mil e no quarto prêmio R$600 mil. Quero ver qual presente você dará para o seu amor no Dia dos Namorados com R$600 mil. Nossa, isso aqui dá pra dar muita coisa. Gente, é verdade, dá pra casar. Dá pra casar. E o mega giro da sorte de 70 giros no valor de R$2 mil. Ó, a Águida deu a dica aqui. Falou de casamento, gente, Quem vai morrer de fugir com dinheiro, isso sim, viu? Quem tá enrolando aqui, ó, a parceira, já dá pra casar, né, Águida? Parabéns a todos os ganhadores. Se eu ganhar, eu caso. Isso mesmo! Olha. Eu quero ser padrinho. Já Só que eu não vou dar presente não com esse dinheiro, aí nem precisa. Também acho, gente, ó, boa sorte, viu? Boa semana toda. Valeu, meu amor, valeu. Um beijo, Ale. Vamos falar sobre selfie? Vamos, eu adoro tirar selfie. Você gosta? Eu gosto também. Às vezes eu sou meio ruim, sim, pra fazer, mas eu gosto de fazer uma selfie. Você faz várias selfies por dia, várias selfies por semana. Tanto você se importa com isso ou não? O resultado final. Você gosta da selfie que você tira? Essa é uma pesquisa que fala sobre as selfies e principalmente sobre como a distorção que acontece em algumas pessoas, as fotos, mexem com as próprias pessoas.
Hoje em dia, não precisa procurar muito para encontrar alguém tirando uma selfie. Acho que é a valorização, né, pessoal, assim, se sentir bem. E cada um usa uma estratégia para ficar bem na foto. Vejo o melhor ângulo, procuro minimizar as acnes, assim, uma luz boa também. É o que vai. Mas sempre tem um detalhe que incomoda. Segundo um estudo publicado por uma revista dos Estados Unidos, as selfies podem alterar a aparência real das pessoas. Isso porque as fotos tiradas pelas câmeras frontais dos celulares deixam o nariz maior em até 6,4%. Normalmente essas lentes ela é de 17 a 28 milímetros. Isso é considerado uma lente grande angular. E as lentes grande angulares tem essa distorção, então a pessoa literalmente tem essa ilusão de ótica que o rosto está distorcido. A insatisfação com a aparência aumenta a procura de jovens por cirurgias plásticas. Com o advento dos filtros, né, que acaba corrigindo de maneira digital o rosto da pessoa, ela pensa, poxa, eu posso ser dessa forma. Mas, afinal, tem jeito certo de tirar uma selfie? A maneira correta para tirar uma selfie seria mais frontal, porque quanto mais você subir o celular, ele vai distorcendo por uma ilusão de ótica. Gostou das dicas? Eu amei as dicas e realmente faz muita diferença em tirar foto de cima e do ângulo correto. E eu amo, as fotos ficam lindas e maravilhosas. Eu tiro de cima também, sabia? Eu já costumo fazer isso. Fica bem melhor, gente. Fica bem mais bonito, a gente fica com o rosto mais legal, né? Gente, é o seguinte, vamos encerrar o nosso assunto de hoje cuidando do coração e também pensando um pouquinho no paciente oncológico. Então a gente vai reforçar aqui com mito ou verdade, doutor, alguns conceitos que a gente já aprendeu hoje aqui. Pode ser? Pois não. Vamos lá, então. Primeira frase para o doutor tirar a dúvida aqui pra gente, junto com o Hospital Pio XII. Doutor, mito ou verdade? Não existe relação entre câncer e problemas cardíacos. Mito ou verdade? Mito. Existe relação, sim. Segundo, mito ou verdade? Ó, doutor, foi prático. Adorei. Vamos lá, na tela. Remédios para câncer podem prejudicar o coração? Sim, podem. Esse é o motivo pelo qual a gente preconiza essa interação entre a cardiologia e a oncologia. Perfeito. Vamos fazer um mito ou verdade também para o doutor, fazer todos, Rafinha, que dá tempo. Vamos lá. Mito ou verdade, doutor, para a gente tirar aqui. Tanto câncer como problemas cardíacos podem ser prevenidos? Sem dúvida nenhuma. Prevenção sempre é a nossa principal ferramenta. Próximo mito ou verdade, com mais uma perguntinha. Quem tem problemas cardíacos tem mais chances de ter câncer? Mito ou verdade? Verdade. Verdade? Verdade. Olha só, gente. Verdade. Essa é a importância, quando eu coloco para vocês essa correlação das doenças cardiovasculares com as doenças oncológicas. Né? Quando eu vou colocar, se você perguntar para mim que dicas que você tem para não ter câncer, eu vou dizer para você, não bebe, não fuma, tudo hábitos, faz exercício físico, não fique obeso, alimentação saudável, as mulheres que estão amamentando é um protetor contra câncer, não esquecer das vacinas. HPV, né? hepatite, HPV, né, hepatite, cuidado com o sol, né, das 10 às 16 horas, cuidado com ao entrar em contato com coisas, como se diz, ambientais, Aliás, enfim. tem uma lista aqui de 10 atitudes para prevenir o câncer, doutor, e eu vou colocar então lá no nosso Instagram para o pessoal então perceber. Perfeito. Vou marcar o Pio 12 para vocês compartilharem. Legal, okay. Obrigado, doutor, por todas as informações de hoje. Você é fera. Ah, eu não sou fera, não. Sim, é incrível. Posso Obrigado, terminar com 10 chave de ouro? Pode, doutor, vamos lá. Todo artista faz uma obra, ele assina a obra, certo? Sim. Quem gosta de oncologia tem que estudar muito DNA. Tem cientistas que estudaram as sequências do DNA e deu um número 10565. Quando os cientistas foram descobrir e transformaram isso por letras, deu o nome de Iavé. Nossa, Iavé em hebraico é Deus. É Deus. Uau, que lindo, que gente. lindo. Deus é demais. Ele é Obrigada, lindo, viu, doutor, Obrigado, mais uma vez. doutor. Até a próxima. Obrigado. Amanhã tem mais Falando Nisso com um novo assunto, né, amigo? Pois é, gente, vamos falar dos signos, já que a gente está numa semana de preparo para a Semana dos Namorados, para o Dia dos Namorados. Qual signo combina com o outro? Amanhã, então, ao vivo, a gente espera por você, viu, gente? Obrigado pela companhia de vocês. Excelente semana. Deus abençoe. Beijo, até amanhã, então. Tchau, tchau.